textos aqui. Bom, mas só texto eu consigo escrever? Não. Então, além do comando escreva, você vai perceber que o principal conceito de programação que eu tenho é o conceito de variável. Tudo bem? Em princípio, nesse Visual G, eu não consigo mudar as cores. É tudo preto e branco. Tá? Em Python, com certeza eu consigo mudar a cor de tudo que eu quiser, aqui de fundo, de frente, de fonte. Mas aqui pra gente vai ser só preto e branco. Tá? Então, é uma coisa bem simples. Bom, o principal conceito que eu preciso, então, tratar com vocês é o conceito de variável. Aí a gente já viu como que funciona uma variável, mas o modelo, basicamente, é uma caixinha, onde nessa caixinha eu coloco o identificador, que é o nome. Tá? Então, no computador, eu preciso, então, para fazer as contas de uma caixinha, essa caixinha precisa ter um nome. Em Portugal, eu preciso montar essa caixinha. Quer dizer, essa etapa é conhecida como declaração de variáveis. Tá? Para declarar a variável, você vai contar para o computador que ele reserve lá na memória dele uma caixinha e vai colocar uma etiqueta nessa caixinha. Tudo bem? Dessa maneira, eu posso colocar coisas dentro dessa caixinha e posso imprimir o que está ali dentro dessa caixinha. Tudo bem? Então, o que eu posso colocar dentro de uma caixinha? Entendeu? Quais são os tipos de variáveis? Bom, os tipos que a gente viu aqui no Portugal são do tipo inteiro, quer dizer que eu posso colocar números, tipo 1, 137, menos 15, 0, todos os números que não tem vírgula dentro dessa caixinha. Dentro das caixinhas eu posso colocar, por exemplo, um número real, que é aqui, ó, por exemplo, 12.75, 3.14, 9, 1.0, menos 4.0. Presta atenção que de inteiro para real a diferença está na vírgula. Porém, eu nunca vou usar a vírgula em programação. Coloquei em amarelo aqui, ó. Para separar decimal, você sempre vai usar ponto. Diferença, inteiro é o 1. Se eu tiver no tipo real, é 1.0. Tá? Isso aqui tem a ver com precisão. É muito diferente uma coisa com a outra. Tá? 1 só para inteiros, quer dizer, não vai ter vírgula 1.0. Estou numa precisão a mais para esse número. Em Python, o nome dessas variáveis, quer dizer, os tipos, estão aqui entre parênteses só como curiosidade, tá? É tipo int e tipo float. Mas pra gente, sempre vai ser o que está à esquerda aqui grifado. Bom, o terceiro tipo que eu vi com vocês é o tipo caractere. Eu comentei, são o tipo strings, que são qualquer tipo de texto. E, dica, sempre que você estiver falando de caractere, sempre que você estiver digitando strings, você aspas. E bem, aqui no Visual G são aspas duplas. Cuidado, não é aspa e aspa. É o símbolo de aspas duplas. É o shift aspa aqui, uma teclinha que é assim, ó. Não é a tecla. A tecla é assim, aí depois tem dois aqui. É essas aspas duplas que você vai usar para texto. E o último tipo, que eu não vou tratar com vocês, por enquanto nessa aula, acho que não vai fazer muito sentido eu falar com vocês, que é o tipo lógico, ou tipo booleano. Tá? Que dentro dessa caixinha, ela guarda ou verdadeiro ou falso, tá? Que é a menor informação que existe em informática, que é exatamente um bit. Essa é a menor caixinha que existe, ela é super pequenininha, guarda só verdadeiro ou falso. Caracteres são caixinhas grandes, reais são caixinhas grandes e inteiras são caixinhas médias, assim. É caixa grande para coisa grande e caixa pequena para coisas pequenas. Então, esses são os tipos de variáveis que a gente vai ter, lembrando que, para fins práticos, a gente acaba usando mais essas três aqui, ó. São números e texto, se você quiser. Para a gente, quase não vou usar caractere. A gente vai querer aqui, em princípio, em exatas é fazer conta, né? Então, em princípio, mas os que a gente vai fazer vão ser variáveis do tipo numéricos, que são inteiros ou reais. Tudo bem? Para colocar uma coisa numa caixinha, o que eu faço? Por exemplo, tem uma caixinha chamada X. Como que eu faço para colocar uma coisa nessa caixinha? Você vai usar, então, o símbolo de atribuição, que para a gente vai ser esse dois pontos igual. Se você quiser, em Portugal, você pode fazer assim, ó. X recebe 2, imaginando que X é uma caixinha do tipo inteira, 1. X recebe 2. Onde você vai usar essa menor menos. No teclado, é o símbolo de menor, depois o símbolo de menos. Para essa flechinha entrando. De qualquer maneira, você nunca vai ler
esse símbolo como sendo igual. Sempre vai ser atribuição. Quer dizer, na verdade, você não fala atribuição. Você fala que a caixinha X recebe a informação que está ali. Então, aqui no caso, X recebe 2. Essa é a informação que eu vejo. Tudo bem? Aí que tem um texto, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, tá? Mas é para vocês notarem, ou pelo menos acreditarem, que atribuição não tem nada a ver com a igualdade em matemática. Se em matemática você fala que x é igual a 2, quer dizer, não é esse igual. Tudo bem? É diferente. A atribuição é que eu estou pegando o número 2 e guardando dentro da caixinha x. Ou seja, não é a mesma coisa que igual. Tudo bem? Em Python, por exemplo, você não usa dois pontos igual. No Python é só igual. Mas você não fala igual. Você sempre fala recebe. Tudo bem? Igualdade em computação é uma outra coisa. Igualdade em matemática. Outra coisa. Tá? Para computação, você sempre vai ler recebe. Então, qualquer atribuição que você vai fazer em computação, qualquer linguagem, sempre fala recebe. Tá? Então, aqui no caso, x recebe 2. Assim, no Visual G, vai dar errado. Você é obrigado a usar a atribuição da linguagem. Para a gente, essa símbolo então vai ser, vocês escolhem ou dois pontos igual ou menor ou menos, que é a flechinha entrando na caixinha. Bom, como que você faz para declarar variáveis? Então, vocês já viram que lá no Visual G, quando você abre um programinha, já tem uma parte, que é a parte do var. Tá? Então, o var vai aparecer grifado. É sempre quando eu falo var na sala de aula, sempre vem o aluno fazer assim, né? Porque, não, esse var aqui é de variáveis e ele é exclusivamente dessa linguagem, serve só para essa linguagem. Outras linguagens vão ter outras regras, tudo bem? Como que você declara variáveis? Bom, abaixo de var, você coloca o nome da variável, dois pontos, o tipo dela. Porque eu estou declarando variável x, y e z, quer dizer, são caixinhas x, y e z, que dentro dela eu posso colocar números reais. Nessa linha aqui eu tenho caixinhas I e J, que dentro delas são números inteiros. E aqui ó, eu tenho duas outras caixinhas, são variável 1, variável 2, esse é o nome da caixinha. Variável 1, variável 2, e dentro dessas caixinhas eu posso colocar caracteres. Lá no Visual G você vai ver que ele vai grifar. Se você coloca o nome correto aqui, e eu não vou ver nada. Quando eu executar o código, eu vejo o computador montando as caixinhas? Não. Eu vejo as caixinhas? Não. Elas são meio que uma coisa interna. É uma etapa que você não vê, mas ela é obrigatória. O que eu estou fazendo nessa etapa? Eu estou literalmente montando essas caixinhas e deixando elas reservadas. Depois que eu declaro, é como se eu tivesse um monte de caixinha na minha mão que eu posso usar elas para começar a armazenar informações ali dentro. Tudo bem? Pergunta é aquela clássica: o que eu posso fazer com variáveis? Bom, você pode fazer basicamente tudo relacionado a contas. Tá? Então, basicamente, o que você faz com variáveis, quer dizer, com as caixinhas, é você guardar informações lá dentro. Vocês vão ver que se eu tenho uma conta muito difícil para ser feita, por exemplo, tá? Força elétrica. Força elétrica é uma constante vezes uma carga vezes uma outra carga dividido pela distância ao quadrado. Quando eu olho para essa fórmula aqui e tento pensar em termos de computador, eu preciso tentar enxergar que, por mais que seja uma fórmula, entre aspas, difícil, são basicamente caixinhas que estão sendo multiplicadas e que estão sendo divididas e elevadas ao quadrado. Quer dizer, em princípio, vamos tentar ver na aula de hoje se eu consigo pegar uma fórmula qualquer e transformar essa fórmula em caixinhas. Fica muito mais fácil fazer a conta com caixinhas. Pode acreditar em mim. Confia. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês como que você faz aí para construir um programinha. Primeira coisa que você vai fazer, então, é se perguntar: quantas caixinhas será que eu preciso para fazer esse programa rodar? É uma caixinha? São duas? Três? São 10 caixinhas? Será que eu preciso de tantas? Quer dizer, esse tipo de coisa a gente vai ver aí no decorrer do curso. Vamos com calma aí, para a gente tentar entender esses processos passo a passo, bem calmamente. Então vamos lá.
Já sabendo, então, que os senhores viram o que eu posso fazer, em princípio, com as caixinhas, em princípio, colocar informações lá dentro, eu vou falar para vocês que, além do sinal mais, que é o sinal de concatenação, eu posso, então, ter operadores matemáticos que fazem contas matemáticas. Preste atenção que, se você estiver programando em C ou em Python, o computador não sabe fazer isso. Você vai precisar importar alguma biblioteca, tudo bem? Não precisamos fazer isso. Por sorte, o Visual G é só sair escrevendo, você não precisa importar nada. Porque nada garante que o computador sabe quais são as operações que estão aqui. Tá? Então, em princípio, já existe uma biblioteca pronta que tem todas essas funcionalidades gravadas ali, você pode usar elas sem se preocupar em ensinar o computador a fazer elas. Não precisamos disso, para a gente é só usar então o teclado, já está prontinho no Visual G. Se eu quiser fazer adição ou subtração, eu uso o mais e o menos, por exemplo, 2 mais 2, 1 menos 3. Se eu tiver lá, por exemplo, 3 vezes 4, e a gente usa às vezes o ponto, ou às vezes você usa assim, né? Em computação você não vai usar nem ponto nem o x, você vai usar o asterisco. Quer dizer, 3 vezes 4, essa é a conta que eu vou fazer. 2 quintos, uma fração, não dá para fazer no computador esse desenho, mas eu vou usar a divisão, que é a barra simples. 2 quintos é 2 barra 5. Para a gente aqui em Portugal, no Visual G, expoente vai ser esse chapeuzinho aqui que eu acento circunflexo, que é igual o pessoal faz no Excel. Se você tiver em Python, cuidado, tá? Uma das coisas mais estranhas do Python é que o expoente para ele são 2 estrelas. Por isso que eu coloquei 2 estrelas quando eu fiz o cálculo com vocês lá. Mas isso é em Python. Para a gente é um chapeuzinho, igualzinho no Excel. Como assim, professor? 3 elevado ao quadrado? 3 elevado a 2. 4 elevado a quarta? 4 elevado a quarta. Tá? Sempre usa, então, o expoente para fazer a sua exponenciação. Para a raiz quadrada, geralmente tem o square root. Às vezes, algumas calculadoras têm essa tecla SQRT, que é do inglês square, quadrado, root, raiz quadrada. Como a gente está no Portugal, que em português, existe um comando só para raiz quadrada, que é raiz Q. Por exemplo, raiz de 2, você pode escrever, ó, raiz Q de 2. Ele faz a conta para você. Adicionalmente, eu vou ter aqui 2 operadores, que é o div e o mod, mas como eu sei que eu vou ter problema com esses carinhas aqui, eu vou deixar isso daqui para a próxima aula, tá? Mas são operadores que têm a ver com divisão. Dado uma divisão euclidiana, div é sempre, mas aqui está ao contrário. Ah, não, tá certo. Div é o quociente inteiro e mod é o resto inteiro de uma divisão automática aí. Tudo bem? Presta atenção, porque eu tenho, então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Eu tenho uma regra muito importante para seguir. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo é um meme que tem na internet. Diz que 90% das pessoas erram essa conta. Mais 7 vezes 7 menos 7. Essa é a conta. Aí tem a alternativa A. Quanto que dá essa conta? Dá 1. Alternativa B. E diz que 90% das pessoas erram essa conta. Agora, eu não sei aonde que eles estão fazendo esse teste. Só pode ser uma faculdade de humanas, né? Onde os caras simplesmente acham que isso é um símbolo extraterrestre. Estou exagerando, estou brincando aqui, né? Quer dizer, se você for numa faculdade de exatas, é 100% de chance que as pessoas vão acertar essa conta. Se você digitar na calculadora, ela sabe fazer essa conta. O que está em jogo aqui? Por que tem um meme dizendo que as pessoas erram a conta? Porque é uma conta simples de fazer, dá para fazer de cabeça. Ó. 7 mais 7, 14, dividido por 7 dá 2, mais 7 dá 9. Não, aí eu estou dando uma de, né? Aí eu estou exagerando. Simplesmente sair lendo a conta e fazendo as operações na ordem que eu quero é uma coisa que não tem nada a ver com as ciências exatas, porque eu sei que existe então uma tal da hierarquia, ou se você preferir, você vai chamar de prioridade. Sempre que tiver várias contas numa mesma expressão, aí vai no raciocínio, é sempre da esquerda para a direita que você vai ler. Aí, antes de fazer qualquer coisa, você precisa obedecer essa hierarquia, ou seja, a primeira coisa que você faz nas contas é resolver
Se tiver parênteses, deixa o parênteses de canto aqui. Exponencial, não tem. Segunda coisa, multiplicação ou divisão. E a última coisa que você vai fazer é somar e subtrair. Quer dizer, dinheiro na conta, eu sou obrigado a fazer primeiro quem tem a hierarquia mais alta, ou fazer primeiro quem tem prioridades. Ou seja, antes de somar, eu preciso resolver essas duas pontos que estão aqui. Antes de somar e subtrair, eu preciso multiplicar e dividir. 7 dividido por 7 dá 1, 7 dividido por 7 dá 49, e aí sim, ciência favorável, você repete aqui, ó, mais, menos 7, e agora não tendo nenhuma conta com prioridade mais alta, você faz essa conta aqui. 7 menos 7 dá 50, 100% de acerto. Tudo bem? Por que o pessoal de exata sempre acerta? Por que a calculadora sempre acerta? E por que a computadora sempre acerta? Porque existe, então, a tal da prioridade, ou, se você preferir, hierarquia. Se você quiser alterar essa hierarquia aqui, ó, você pode, desde que você use parênteses, colchetes e chaves. Aqui em programação, não. É só parênteses. Então vai ter um monte de parênteses ali. Regra, sempre de dentro para fora. Primeiro você resolve os parênteses e depois você resolve essas operações que estão aqui. Já vi o pessoal mandando para mim no chat. Não sei se alguém reclamou, né? Com certeza alguém vai reclamar. Professor, e se eu tiver, por exemplo, a raiz cúbica de 7? Você falou da raiz quadrada. Então, essa daqui, então, é a raiz de cúbica? Não. Raiz Q, que é a raiz quadrada, que é a square root, funciona só para a raiz quadrada. E eu não gosto de usar, porque serve só para uma única situação, que é uma raiz de ordem 2. O que eu vou fazer com vocês aqui é fazer, por exemplo, o número x. Eu quero elevar o número x à potência a, vou fazer direitinho aqui, x elevado a a, e quero extrair a raiz décima desse cara aqui, ó. Matematicamente, existe uma relação que diz que x é a sobre b. E aí, eu sabendo disso daqui, eu prefiro fazer assim, ó. Como que você faz? Bom, daí eu faço assim, ó, e é verdade. Por exemplo, raiz de 7. Raiz de 7 não aparece aqui nem o índice 2, nem o elevado a 1 aqui. Mas esses números estão aqui. Raiz quadrada de 7 é 7 elevado a meio. Assim. Ou seja, elevado é uma coisa que eu sei. Então, se eu quiser representar o raiz de 7, eu posso fazer assim, ó. 7 elevado a 1 sobre 2. Certo? Não. Tá? Porque se eu fizer isso que eu digitei aqui agora, de acordo com a minha hierarquia, vai ser 7 elevado a 1. Primeiro eu faço isso. Depois que eu faço essa conta, eu divido por 2. Porque é 7 meios. Não é isso que eu quero. Eu quero raiz de 7. Ou seja, para fazer 7 elevado a meio, eu sou obrigado a colocar um parênteses aqui, de forma a ter, agora sim, 7 elevado a quem? A 1 sobre 2. Sobre 2 aqui. Professor, e se eu fizer assim, ó, 7 elevado a 0,5? Vai dar certo? Não sei. Aí eu vou deixar para vocês responderem. Será que funciona? Na verdade, não funciona. Meio é meio de qualquer jeito, né? Então, se você quiser colocar assim, você é obrigado a colocar em parênteses. Aqui, você não precisa, mas se sentir mais seguro, coloca um parênteses aqui. Bem, essa é basicamente a regrinha que eu tenho, então, com os operadores. A gente precisa treinar um pouco disso daqui, daqui a pouco eu bola com os exercícios para a gente fazer isso. Mas espera aí, antes do exercício, deixa eu só terminar de contar para vocês que se eu tiver que usar funções matemáticas, e vou precisar usá-las daqui a pouco, você simplesmente vai usar essa tabelinha que está aqui, ó. Tudo bem? Quer dizer, se eu tiver seno de um número, estou com seno de 3. Seno de 3, assim que você vai calcular. Cosseno de 8, posso. E aí é o ezinho, sozinho. Log de base 10, log de base
E, que é o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, que é log n. Isso daqui, ó, eu preciso agradecer ao pessoal da turma passada. Eu estava falando que ln era ln. Não é não. No Excel é ln, mas no Visual G é log n. Olha que coisa interessante. Se eu precisar usar π, quanto que vale π? 3.1415,9, vai embora. Dentro do meu Visual G eu já tenho uma constante. Então, se eu chamar π, ele já vai entender que essa caixinha contém essa informação. É uma constante, tá? A gente já tem tudo pronto no Visual G, não precisa importar nada. Se eu precisar do módulo, eu vou usar a ABS aqui. Uma regrinha, pessoal, eu passei um pouco batido na hora que eu falei das variáveis, não deveria ter feito isso, deveria ter prestado mais atenção, mas vocês estão vendo que todos os comandos estão em letra maiúscula, né? Na verdade, pessoal, letra maiúscula e letra minúscula é uma coisa chamada case sensitive. Tá? Em Portugal, ele não é case sensitive, ou seja, letra maiúscula é igual a letra minúscula. Eu vou usar a letra maiúscula aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Mas esse comando aqui poderia ser assim, ó, sem o tan, por exemplo, tan, o log n, poderia ser feito com letra minúscula também. Para Portugal não tem problema. Não leva isso como regra, porque em Python é diferente. Tá? Em Portugal, significa que eu não posso, por exemplo, ter uma caixinha chamada A maiúsculo e A minúsculo. Não vai dar. Ele vai pensar que é a mesma coisa, vai dar conflito. Tá? Então, só para ficar mais fácil de vocês verem, eu coloquei os comandos aqui com caixa alta. Mas, em princípio, qualquer uma das duas situações ia funcionar, mas isso é só para Portugal. Para Python já ia dar errado, porque o Python ele vai fazer diferenciação. Tudo bem? Então, aqui para a gente não vai fazer diferença. Na dúvida, você pode ir direto lá no Visual G e ver por você mesmo que não vai ter problema nenhum em fazer isso. Bom, como eu falei para vocês, eu inverti a aula, né? Porque agora eu ia falar para os meus alunos, por sugestão, baixarem o Visual G, mas foi uma coisa que eu já fiz com vocês. Tá? Então, sempre faça esse download de fontes confiáveis, tá? Procura no Google ali, e vai no site oficial. Tem diversos outros programas que fazem a mesma coisa, mas, de novo, né, por uma questão de simplicidade e por questão de plano de ensino, eu vou ficar com esse software que são exatamente os mesmos comandos que eu preciso passar para vocês. Tudo bem? Lembrando que ele é um executável que funciona em princípio só em Windows e não precisa instalar. É só dar um clique duplo nele que vocês vão ver abrir a janelinha ali. Então aqui, ó, o pessoal tinha perguntado para mim qual que é o conteúdo da aula de hoje. Um único comando, um único slide, que é o comando escreva. Então o comando escreva, ele serve para fazer o quê? Quando o computador interpreta o meu código, ele vai abrir uma janelinha preta. Agora não é tão estranho. E nessa telinha preta eu consigo escrever, por exemplo, um texto. Tá? Posso colocar uma informação, quer dizer, o comando escreva serve então para você duas coisas. Primeira, colocar um texto de autoria minha. Eu vou colocar lá, oi, meu nome é Bruno. Olá, boa noite. Olá, bom dia. Esse programa calcula o fatorial de um número. Hoje é dia 1º de setembro. Não sei, um texto que eu decido colocar aqui, eu escrevo sempre entre aspas. Tá? Então, se você quiser decorar isso aqui para Python, strings sempre em aspas, ou seja, caracteres sempre entre aspas, e vai facilitar. No IDE, ele vai pintar de azul o comando escreva, que está certo, e entre aspas, ele vai colocar aqui em vermelhinho. Quer dizer que esse texto aqui vai aparecer exatamente do jeito que você colocou lá. Olá, mundo. Se você errou aqui, escreveu errado, vai aparecer escrito errado lá também, né? Ele vai fazer exatamente o que você mandou. Aí vocês viram também que se eu tiver, por exemplo, uma caixinha chamada A, e nessa caixinha tiver uma informação, eu também consigo mostrar na tela do computador essa informação processada. Quer dizer, eu posso guardar a informação numa caixinha e, para ver, eu vou usar o comando escreva, por exemplo, escreva o nome da variável para colocar essa informação aqui. Por exemplo, na minha caixinha A, então escreva A. E aí, com certeza, a pessoa vai continuar me perguntando isso até o final do curso. Para pular a linha, eu uso o comando escreval. Ó, coloquei escreval aqui para ficar melhor para vocês lerem. Mas é o escreval, esse L, vai fazer com que ele pule uma linha. Quer dizer, você coloca um escreva, ele coloca aqui. Se eu colocar escreval,
O comando de baixo ele vai fazer em linhas diferentes. Se você não usar o escreva, ele vai colocar tudo meio que na mesma, bem aí. Mas esse é o básico da programação. Quer dizer, o que eu ensinei para vocês hoje? Vou ensinar para vocês hoje o comando escreva. O comando escreva coloca lá na tela do computador um texto seu. Se você quiser usar variáveis, aí a aula igual. Você vai declarar as variáveis usando o comando var e aí fazendo aí algumas operações básicas. Vai estar tudo muito aberto ainda. Vamos fazer algumas contas? Deixa eu ver se já está aqui. Já está aqui, ó. Já meti um spoiler aqui, coloquei a resposta. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Eu tenho um livro. Aí no primeiro capítulo do livro ele quer que você faça essas contas que estão aqui. Cara, são contas horríveis. São contas horríveis. Dá para fazer na calculadora? Dá. Mas dá um trabalho gritante. Qual que é a minha proposta, então? Sei lá, eu te conto que agora é prova. Olha lá, pessoal. Eu quero que vocês falem para mim duas coisas. Primeira coisa, eu quero saber como que você faz para digitar essa conta no computador. Na verdade, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é o resultado dessa conta. Então, duas coisas. Eu quero que você fale para mim como que você faz para digitar essa forma no computador ou na calculadora. E depois, qual que é o resultado numérico dessa conta. Eu vou fazer isso junto com vocês. Aí eu vou pedir uma licença aqui que eu vou dar uma descompartilhada aqui na tela. Eu vou abrir e vou abrir o meu... Como chama? O meu OneNote para tomar algumas notinhas ali, porque agora é sério, né? A professor chegou, passou o exercício, agora a gente precisa fazer. O que eu tenho na minha frente? Eu tenho esse slide, eu tenho o meu computador, ou tenho uma calculadora na minha mão. Então, a partir de agora, é mão na massa. Bora lá? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar de novo, na cara e na coragem, a minha tela toda aqui, ó, screen one, aqui, ó. Tarará, stop exploded. Ok. Ué? Peraí, por que não está compartilhando? Eu acho que tá. Você deve estar vendo minha tela inteira aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou recortar aqui, ó. Os exercícios que o professor passou. Ele quer saber qual que é o resultado dessa conta. O que eu preciso fazer. Então eu vou copiar aqui. Minha aula. Aí eu vou abrir aqui, ó. Vem pra cá, pra aqui. Você vai fazer direitinho. Fez, tá aqui, ó. Você deve estar vendo a minha tela. Qualquer problema, me avise aí no chat, por gentileza. Eu peguei, então... A Giovanni, a pessoa já mandando para mim o resultado digitado certinho. O que eu vou fazer com vocês agora é o seguinte. Eu vou abrir, então... Aqui estão os problemas que eu acabei de perguntar para vocês na minha direita. Vocês devem estar vendo minha tela dividida, tá? Aqui é o que eu perguntei. E aqui, então, vai ser eu em casa, desesperado. Falei, vixe, agora o professor deu uma aula ali, mais ou menos, e pediu para a gente fazer essas contas. E agora? Bom, agora eu vou abrir meu Visual G. E só para ficar fácil aqui com você, eu vou apagar esses comentários, tá? São essas coisas em verde aqui, ó. Seção de comandos, quer dizer, o programa tá aqui, tá? Então vamos lá. Item A. Ele quer que eu faça uma conta. Então, peraí. Eu vou querer fazer essa conta, eu vou querer enxergar o resultado dessa conta. Então vamos fazer o seguinte, para já mostrar para vocês como a gente programa. Para fazer o item A, eu vou precisar de uma caixinha para guardar essa conta. Vou chamar essa caixinha de A. Vamos lá. Real. Dentro dessa caixinha, eu vou colocar o resultado que está sendo proposto lá no item A. Posso colocar o nome que eu quiser. Posso chamar de nome, posso chamar de Bruno, posso chamar de mãe, chamar de pai. Vou chamar de A, porque é a primeira letra do alfabeto. Caixinha A, item A. Beleza? Dentro dessa caixinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa conta. Então, na caixinha A, que é uma caixinha do número real, eu quero colocar essa expressão. Como que eu faço, então, para digitar essa expressão no computador? O pessoal que já entrou no primeiro semestre já fez o mesmo tipo de problema na disciplina chamada Tópico de Informática, que é o TI. E os símbolos, em princípio, são exatamente os mesmos, tá? Então, muito cuidado. O que você vai fazer aqui é uma tradução, porque do lado direito eu tenho no item A uma expressão que está escrita em símbolos matemáticos, usando uma notação matemática, o computador não entende. Eu preciso agora traduzir dessa linguagem matemática. Aí vocês vão pegar aquela tabelinha que eu passei para vocês no slide e vão ler
a expressão. Conforme você lê, você substitui o que você está falando pelo comando que tem na tabelinha. Por exemplo, no item A. A variável A, então, ela vai receber. Então, eu vou fazer essa conta e o resultado vai entrar dentro da caixinha A. Isso que está escrito aqui para mim, nesse código. Vai ficar assim, ó. 7 que multiplica 7 vezes. Como não tem colchetes, toda vez que tiver colchete, chaves ou parênteses, a gente substitui por parênteses. E toda vez que aparecer um parênteses aqui, você é obrigado a repetir. Então, 7 que multiplica, abre parênteses, 8 elevado a 3 vezes, abre parênteses, 3 dividido por 5 menos 4, fecha parênteses, menos 5 elevado a 2, mais 1, fecha parênteses. Está aqui. Tudo bem? Pode ser que eu tenha errado parênteses aí na história, então você tem que tomar muito cuidado para saber se todos que você abriu, você fechou. Se por acaso eu errei, ele vai avisar, eu esqueci de fechar um. Mas pode ser que eu digite errado e tenha fazendo conta errada e não sabe. Então, muito cuidado nessa hora. Tudo bem? Perfeito. Para digitar, então, essa conta no computador, o que eu fiz? Eu leio, é que assim, eu falo leio em voz alta, mas eu leio mentalmente. E é exatamente do jeito que eu faço. Eu vou simplesmente 7 vezes 8 elevado a 3 vezes, abre parênteses, 3 dividido. Estou lendo aqui, ó. Então, 7 que multiplica, abre parênteses, 8 elevado a 3 vezes, abre parênteses, 3 dividido por 5, sempre nessa ordem aqui. Eu vou lendo e conforme eu leio, eu digito o valor. Aí fica a parte legal, né? Fala, legal, professor, eu entendi. Eu montei uma caixinha chamada A, dentro das caixinhas eu joguei o resultado numérico dessa conta aqui. Se eu quiser, então, ver o resultado da conta, é só eu rodar o programa e executar, né? Não. Bom, esse programa é uma porcaria, Honda. Eu fiz a conta, mas ele não mostra para mim o resultado. Na verdade, o programa é perfeito. Ele pediu, quer dizer, você pediu para fazer uma conta e guardar na caixinha A. Ele fez. Porém, ele não é obrigado a saber que eu quero ver o que está dentro da caixinha A. Eu preciso falar para ele, né? Então, se vocês viram o vídeo lá do menininho do Cagilé, é exatamente a mesma situação. Eu querer que ele faça, é óbvio que eu quero que ele mostre. Não, não é. Você precisa falar para o computador. Se eu quiser ver esse resultado na tela, eu preciso então colocar, por exemplo, aqui, ó, escreva na tela o A. Se você fizer isso, tá. Esse é o resultado que eu já. Deixa eu ver se eu tenho ele bonitinho aqui. Peraí, deixa eu fechar isso daqui. Muita coisa aberta dá problema, né? Deixa eu pegar a ponta aqui, ó. Só primeiro item. Acertando. E volta aqui, volta você. Isso. Tudo bem? Ah, ele não mostra a resolução, ele vai mostrar só a conta feita, é uma calculadora, né? Você digita na calculadora, aperta Enter, basicamente ele retorna o resultado. Tudo bem? Vamos fazer esse próximo? Tenta fazer aí o item B. E essas contas são extremamente difíceis. São. Para que elas servem? Elas servem só para assustar vocês, tá? Coisas difíceis. Se você de repente pegar uma conta muito difícil no meio do curso, você vai fazer ela no computador, pode fazer no Excel ou, estou te dando uma terceira opção, faz no computador. Para que você vai usar o Visual G na sua vida? Por exemplo, pega uma conta dessas que é, putz, essa é o item B aqui, ó, que continha mais, né? Até se eu fizer na calculadora, eu não sei se eu vou acertar, porque eu posso digitar errado. Aqui no computador é 100% de chance que eu acerto. Então, como que você vai fazer? Então, vamos lá. Já que eu estou aqui com vocês fazendo um teste, o item B, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma outra caixinha chamada B aqui, ó. Não vou chamar de A, vou chamar de B. Tá, o item A, fiz uma conta, no item B, vou usar uma outra caixinha para mostrar para vocês que eu posso. Desde que aqui na caixinha B, quer dizer, eu mantenho o nome, eu não posso usar a caixinha A agora. Se eu declarei a B para item B, eu vou usar a caixinha B no início aqui. Então, a conta que eu quero fazer, aí eu leio em voz alta, né? Quer dizer, eu não vou ler em voz alta, porque às vezes no meio da prova o professor vai tirar minha prova, mas é mentalmente. Então, a B,
a caixinha B recebe o resultado dessa conta aqui, ó. Então, é 7 que multiplica, aí eu vou falando, 7 que multiplica, opa, ficou meio afastado, não tem problema, tá? Mas vou deixar tudo certinho, ó. 7 que multiplica, abre parênteses, 8 elevado a 3 vezes, abre parênteses, cuidado aqui, ó. Porque diferente do caso anterior, aqui eu tenho 3, e o 3, ele não está dividindo 5. Não está dividindo raiz de 2. Ele está dividindo o 5 menos o raiz de 2. Então aqui, embora você não veja, tem obrigatoriamente um parênteses aqui, ó, para falar que o 3 está dividindo 5 menos raiz de 2. Então, essa é uma das pegadinhas que o pessoal às vezes se confunde, porque todos os parênteses que existem eu preciso colocar. Sim, mas tem alguns que eu preciso saber a matemática e colocar eles na marra. Por exemplo, aqui, ó, é 8 elevado ao cubo que multiplica, abre parênteses, agora 3 dividido por, aí eu preciso abrir parênteses aqui, ó. Porque o 3 está dividindo o 5 menos, agora aparece o raiz de 2. O raiz de 2, eu vou dar 3 opções para vocês fazerem e vocês escolham. Eu posso fazer a raiz quadrada de 2. Ele pintou de azul raiz quadrada, então eu sei que ele vai fazer a raiz quadrada de 2. Só que raiz Q só funciona para raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, raiz quarta, qualquer outra raiz, já não ia dar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o 2, quer dizer, raiz de 2 é 2 elevado a 1 sobre 2. Só que se eu fizer dessa maneira que eu estou fazendo aqui com vocês, vai dar problema. Porque ele vai fazer 2 elevado a 1, que é 2, dividido por 2, dá 1. Então, a raiz de 2. Se eu fizer dessa maneira aqui, eu recomendo que vocês façam sempre assim, tá? É mais difícil, você acerta sempre. 2 elevado a meio, você pode fazer assim, ó. Ou, se você for mais corajoso ainda, você vai fazer 2 elevado a meio assim, ó. E dá na mesma. Então, vocês escolham qual a maneira que você vai fazer. Tudo bem? Eu vou usar o raiz quadrada. Então vamos lá. 3 dividido, abre parênteses, 5 menos raiz de 2, fecha parênteses, menos 5 elevado ao quadrado, fecha parênteses. Se eu executar o meu código agora, eu vou ficar bravo. Por quê? Porque eu fui tonto, né? Eu pedi para ele executar. Opa, o que aconteceu aqui? Eu fiz, esqueci de fechar um parênteses. Ó. Faltou um parênteses. Já avisa para mim. Eu esqueci de fechar o parênteses total, primeiro aqui. Então, se eu rodar aqui, eu vou ficar bravo de novo. Por quê? Porque ele não mostrou nada para mim. Eu quero mostrar o resultado da conta que eu guardei na caixinha B. Mas se eu quiser ver o resultado da caixinha B na tela, eu preciso falar para o computador. Escreva o resultado dentro da caixinha B. Como que eu faço isso? O pessoal mandou para mim. Você vai fazer através do comando escreva. Escreva B. Por exemplo, vai mostrar para você o resultado, então, dessa conta. Perguntaram para mim, né, em relação às letras maiúsculas e minúsculas. Olha só o que acontece aqui no Visual G. Em Python não vai funcionar. Mas se eu, por exemplo, pedir para que escreva variável, escreva B, caixinha B aqui eu chamei de minúsculo, né? Aqui eu estou falando que ela é maiúscula. Vai dar problema? Não. Aqui no Visual G ele vai simplesmente entender que B maiúsculo e B minúsculo é a mesma coisa. Aqui agora eu fiz uma... Vamos ele fazer para o passo a passo. Aqui, ó. Tudo bem? Deixar vocês trabalhando um pouquinho agora. Me ajuda agora a fazer o item C. Agora o item C eu coloquei de propósito que você não pode usar raiz quadrada. Aqui você é obrigado a usar a definição. Então, só para ajudar vocês, ó, o item C menos raiz cúbica de 7 ao quadrado é 7 elevado a 2/3. Aí, pessoal, já mandou para mim no chat direitinho. Se eu quiser fazer mais de uma conta, eu posso simplesmente fazer as coisas na linha de baixo. Tá? Você aperta Enter e escreve até a conta de baixo. Aí eu estou fazendo uma por uma, porque como é uma aula, eu quero fazer passo a passo com vocês.
Tá? Então, eu vou apagar tudo aqui, ó. Ele tem C. Qual que é o resultado que eu preciso, olha, qual que é a conta que eu preciso digitar aqui no computador para resolver numericamente essa questão? É fácil. Cuidado, tá? Porque é típico da a gente pedir na prova para vocês. Então a resposta é assim, ó. 3 menos 7 elevado a 2 terços. Bora para a próxima. Só que não, eu estou induzindo vocês ao erro. Essa conta está errada, então eu posso perguntar para vocês, por exemplo, na prova, tá? Eu tenho essa conta aqui, ó. Então chegou para mim um trabalho onde o meu trabalho é desenvolver um software que resolva esse cálculo aqui. Na hora de fazer a conta, eu fiz esse algoritmo aqui, ó. Pergunta, eu vou ser aprovado ou reprovado? E por quê? Justifique sua resposta. Ah, o pessoal de TI já sabe, né, que tem uma questão parecidíssima lá no literatura informática. Eu estou forçando vocês a enxergarem a tal da prioridade. O que eu escrevi aqui do lado é 3 menos 7 ao quadrado sobre 3. Daqui é 3 menos 49 terços. Que é muito diferente do que eu pedi para fazer. Tá? Então, cuidado, porque para fazer o resultado correto, eu preciso obrigatoriamente colocar um parênteses aqui, e aí não existe nenhuma funçãozinha. A raiz cúbica, não tem raiz cúbica. Tá? Então, eu prefiro fazer sempre raiz, eu sempre uso essa notação. Como 2 terços é uma dízima, né, não vale a pena colocar em decimal, 2 terços é mais preciso. Aí, de novo, se eu quiser ver o resultado dessa conta e rodar meu código, eu vou ficar bravo de novo comigo. Por quê? De novo, eu quero ver o que está na variável C. Só que se eu não pedir para o computador fazer isso, ele não vai fazer. Eu mandei aqui no meu código ele montar uma caixinha e fazer uma conta e colocar o resultado dentro da caixinha C. Ele fez. Se eu quiser ver o que está na caixinha C, preciso contar para o computador isso. Olha, a próxima instrução, escreva na tela não o nome C. Se eu colocar assim, ó, entre aspas, ele vai imprimir na tela C. Não quero que me imprima C, eu quero o resultado que está armazenado lá dentro. É para fazer isso. Aqui, ó. Algoritmo executar, fechou. Beleza. E aqui, pessoal, tem uma para vocês fazerem, eu vou deixar vocês fazerem essa daqui, ó. Eu tive um problema porque, de acordo com a TN, no Portugal era LN também, mas só que não. Ele é log N. Tá? Então, log de 8, vocês vão fazer log N de 8 na hora de fazer a conta. Essa eu vou deixar vocês fazerem sozinhos aí, tá? Para dar uma treinada. Vê se o resultado bate aqui com o meu. Em princípio, se você digita essas coisas numa barra do Google, ele te retorna a resposta correta, tá? Isso chega a ser fantástico. O Ivan, no que você colocou. Em Python muda. Em Python é LN. Em Python vai mudar. Na verdade, em Python, para você fazer isso, você tem que importar bibliotecas. Então, eu já não consigo fazer isso de uma maneira tão simples quanto eu faço aqui com vocês. Na verdade, essas contas ainda dá. LN, essas funções já começa a dar problema. Precisa importar a biblioteca. Para a gente aqui, sem problema nenhum. É direto. Tudo bem? Ele não mostra a conta passo a passo, tá? Ele só mostra o resultado final, que nem uma calculadora. Se você quiser que ele faça intermediário, você precisa fazer os passos intermediários e pedir para ele imprimir um por vez. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês uma coisa, tá? Se eu quiser, eu não preciso usar a variável para fazer isso. Tá? Então, se eu quiser colocar dentro do comando escreva a conta ser feita, por exemplo, aqui, ó, escreva na tela essa conta, eu não preciso de caixinhas para fazer isso, só que o comando escreva ele vai estar extremamente poluído. Então, nessa situação, para fazer uma continha, eu acho melhor você colocar numa caixinha e você mostra o que está dentro da caixinha na tela. É muito melhor do que você fazer uma conta e simplesmente pedir para imprimir o resultado da conta. O que uma calculadora faz, pessoal, é exatamente o que está na minha esquerda. Ele escreve na tela o resultado processado, ele não faz a conta intermediária.
O Felipe já mandou aqui para mim uma parte de maquiagem, mas eu vou deixar essa parte para deixar bonito para o usuário para a próxima aula, tá? Isso daí já é uma coisa legal que a gente vai precisar, mas por enquanto está bem feinho o meu programa, tá? Eu tenho uma conta e ele está simplesmente retornando para mim o resultado numérico. Então, esse item C, se eu quiser, ó, eu posso fazer dessa maneira. E aí, ó, vou deixar com vocês o item D. De novo, na aula, que eu deixo com vocês aqui, ó, já tem as respostas dos valores numéricos, tá? Então, a parte de digitar, eu vou deixar para vocês treinarem aí, porque não adianta eu colocar só a resposta. De novo, quanto mais eu dou resposta, pior é do ponto de vista didático. Tudo bem? Então, vou deixar vocês fazerem isso. Qualquer erro que vocês tenham, vocês vão perceber que estão errados, porque vai dar resultado diferente. Então, é só tomar cuidado em relação aos parênteses que estão aí. Vamos lá, que não acaba por aqui. Então, ó, só para deixar lembrete para vocês, então, para fazer esse tipo de operação, eu vou usar essa referência aqui, essa identidade matemática. Eu sei, por exemplo, o square root, que é o raiz quadrada. Só quando eu quero fazer graça. Eu sempre uso e princípio da definição e convido vocês a fazerem a mesma coisa, tá? Se você fizer desse jeito, você nunca vai errar e nunca vai ter problema aí. E fazendo mais coisas aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu compartilhar essa tela aqui, para ficar mais fácil. Depois eu volto lá. Então aqui é o slide com a conta para vocês. Eu não vou dar resposta de como digita, mas eu prefiro dar o numérico, porque daí vocês conseguem acompanhar lá. Vamos continuar? Eu quero agora 2 exemplos numéricos agora. Agora ferrou. Agora eu vou misturar tudo. Agora eu não vou misturar nada, tá? Eu tenho um problema, que é esse daqui, ó. Eu quero que você faça para minha conta. Apareceu para mim na minha apostila esse cálculo aqui. Faz para mim essa conta e fala qual que é o resultado. Aqui, cuidado que eu não coloquei variável E, eu coloquei item F, tá? Não posso declarar caixinhas como sendo E por causa do operador exponencial. Então, se você declarar uma variável chamada E, vai dar problema. Faz uma variável F e fala para mim qual que é o resultado dessa conta, deste conta. Lucas, você perguntou? Depois eu volto lá. Deixa eu só continuar aqui. Peraí, a tabela dos operadores? Os operadores eu posso colocar, peraí. Então, ó, você vai fazer essa conta aqui para mim, só que agora, deixa eu ver se foi isso que perguntaram para mim, usando essa tabelinha que está aqui, tá? Então, ali eu tenho o cosseno e aparece um π. Se você quiser usar, se você não quiser usar, você pode usar 3.14159. É uma conta que apareceu na minha apostila. Então, eu quero que vocês usem o computador para resolver para mim essa conta. Quer dizer, na verdade, como que você digita essa conta numa variável f? É a primeira pergunta. Leandro, o pessoal mandou para mim aqui como que digita. E o valor numérico? Se vocês fizerem 0,01, vai dar zero. Por que vai dar zero se você fizer 0,01? Alguém me responde. E todos vocês estão fazendo igual. Ah, não, tem gente que não. Quem fez, lógico, né? Ah, respondendo para mim aqui. Já sei, Honda, por que está dando zero meu? Não vou nem falar nada. O cara, a pessoa já descobriu, só de eu fazer isso. Na verdade, quando você digita 0,01, você está fazendo errado. Porque lá no computador ele vai querer que você faça 0,01. Exatamente. Então a vírgula aqui vai fazer com que você não percebe que a conta está errada. Então olha só, você mandou o computador fazer uma conta, ele fez a conta e te mostrou o resultado. Você acha que aquilo é verdade, só que você digitou uma coisa errada. Então é um falso erro. Ah, o computador está de sacanagem, né? Não, na verdade ele fez a conta que você mandou ele fazer. Então é muito comum a gente errar a conta e depois culpar o computador. Agora quem fez a conta errada foi a gente, né? Então o computador ele sempre faz exatamente o que você manda. Ou seja,
A pegadinha aqui, que foi meio de propósito, é fazer vocês lembrarem que nem computação é o zero. E aqui também tá, ó, tem outra. Não adianta fazer tudo aqui, aí eu falo, aí chega aqui e você digita. Presta atenção, falar é muito fácil, na hora de fazer a gente sempre se engana, tudo bem? Então é extremamente normal você começar a se enganar. De novo fiz isso? De novo eu fiz isso? Sim, quando a gente aprende uma linguagem nova é difícil você pegar as manhas. No começo, depois você vai fazer automático. Tá? Isso daqui é um modelo norte-americano, britânico de numerar. Então, os computadores, como são feitos em linguagem de língua inglesa, o formato de número também segue esse problema. Aliás, pessoal, contar para você, abre um parêntese, tá? O maior problema que vocês vão ter na vida, se programar em computador, é mudar disso daqui para isso. Quer dizer, o meu arquivo do Excel aqui no Brasil funcionou desse jeito, eu preciso mandar para a matriz lá nos Estados Unidos que é desse formato. Então, esse é o maior problema da computação, é transformar ponto em vírgula, tá? Então, vocês mataram uma charada aí que o pessoal se mata para responder. Olha só, pergunta para vocês. Vocês fizeram essa questão aqui, em princípio todo mundo acertou. Sabe o que vocês acabaram de fazer? Se eu der nome, vocês vão assustar. Isso daqui é um problema de massa-mola, tá? Na verdade, isso daqui é a posição de uma partícula no sistema massa-mola que tem amplitude de movimento de 0,01 metros, tem velocidade angular de 4 π radianos por segundo e tem 0,2 radianos de diferença de fase nesse sistema. No instante t igual a 5 segundos, a posição da partícula é exatamente essa que vocês falaram para mim. Tudo bem? Então eu peguei um problema de física. Se eu começar a falar o nome das coisas aqui, vocês vão assustar, mas não é A cosseno de ômega t mais φ. Só que eu falei que esse A vale isso, esse ômega vale isso, esse T vale isso e esse φ vale isso. Então vocês acabaram de responder para mim um problema que vocês talvez não tenham feito ainda em problemas de física, né? Eu acho que já sim. Tá, mas eu estou mostrando que você pode usar, por exemplo, essa conta, o Visual G, para você responder aos problemas atuais que estão rolando agora no curso, tá? Então, por exemplo, essa conta aqui pode ser resolvida através de um programinha. Se eu mudar a amplitude, é a posição para t igual a 10 segundos. Aí você muda 5 por 10 aqui e faz a conta de novo. Quer dizer, se está digitado, você simplesmente altera os valores e você tem aqui um programinha que calcula para você a posição de todos os problemas do mundo de sistema massa-mola, desde que você tenha essas informações aqui. Ó. Quer dizer, é o que vocês estão fazendo em complemento de física. Tudo bem? Felipe, cuidado que você está digitando aí, porque está diferente do meu aqui. Tá? Quando eu faço o cosseno abre e fecha parênteses aqui. Tá? Não é cosseno, não. Cosseno abre 4 vezes π vezes 5. A professora, eu esqueci como que faz o π. Não, você não pode esquecer como que faz o π, não. Qualquer dúvida é 3,1415, tá? Então, no caso da calculadora do computador, eu tenho uma opção. Se eu não lembrar, você faz 4 vezes 3,1415 vezes 5 aqui no caso, tudo bem? Então, beleza. Me ajuda a responder agora a questão número G. A questão número G é boa, né? A alternativa G aqui, o item G. Eu quero que vocês calculem agora um problema com enunciado de física, tá? Para vocês fazerem aí. Eu quero o módulo da força elétrica de duas cargas de módulos 1 vezes 10 a menos 6 e 2 vezes 10 a menos 6 coulombs cada uma, e elas estão separadas por uma distância de 0,5 metros. É fornecido para os senhores o valor da constante de elétrica, K, no sistema internacional. Sempre quando você não souber a unidade e precisar colocar o negócio para não passar vergonha, faz assim, coloca SI. Mas não vale para vocês que são engenheiros, né? Que vocês têm que fazer toda a mudança de unidade ali. Eu sou físico, eu coloco SI, no sistema internacional. Qualquer coisa procura lá na referência. E me ajuda aí. Como que eu faço para resolver esse probleminha? Eu vou abrir o meu Visual G e vou fazer isso junto com vocês. Beleza? Eu vou fazer a G, a F e faço a G junta. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Visual G. Peraí, que agora. Não, acho que vocês estão vendo tudo. Vocês estão vendo tudo? Não, não estão vendo tudo, não. Agora vocês estão vendo tudo.
Agora vocês estão vendo tudo. Eu vou usar meu Visual G aqui para responder essas duas questões, tudo bem? Então eu vou apagar tudo que está aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer o item F com vocês. Tá? Então, item F, eu preciso de uma caixinha que eu vou chamar de F. Vou colocar lá números reais. E a continha que eu vou fazer é assim, ó. Cuidado para quem está digitando errado. Às vezes o computador faz a conta, mas pode ser que esteja errado. Então, F recebe, sempre recebe. Vai ser 0,01 vezes o cosseno de, abre parênteses, 4 vezes π vezes 5 mais 0,2. Então, aqui está 0,01 vezes o cosseno de 4π vezes 5 mais 0,2. Tá lembrando que aqui eu estou usando vírgula e aqui eu preciso usar ponto. Então, para a gente entender, enxergar a resposta, eu só escreva F, ele coloca para a gente o resultado. Aqui. Vocês estão vendo? Peraí. Está me dizendo aqui que está com problema. Ah, beleza, deu certo. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, seguinte, se eu tentar, e aí aconteceu o seguinte, se eu tentar chamar uma variável de E, ele vai entender que é esse operador aqui, o de E elevado a X. Então, o nome E não está disponível para variáveis. Ele pinta até de azul aqui. Então, por isso que eu fui malandramente da letra D para a letra F. Porque aí tá E, eu não consigo usar o nome E. Da mesma maneira, se eu quiser colocar uma caixinha chamada Pi, não consigo. Uma caixinha chamada E, eu também não consigo. Mas é só do Visual G, tá? Então, se eu quiser dar o nome de E, não dá. Eu tenho que chamar, por exemplo, de E1. Aí, E1, tudo bem. E1, tudo bem? Tá nada, ele tá dando um problema. Evita chamar de E. Aí, E dá. Não, eu fiquei curioso que tem E1. Peraí. Só uma curiosidade aqui. É isso. Opa. Não. Ah, ok. Dá problema mesmo. Aqui é o item F. E agora o próximo problema. Peraí. Fiz aqui. Não declarei a variável. Então, sempre quando você errar, que eu esqueci de declarar a variável, ele simplesmente acusou o erro. Deixa eu apagar tudo aqui e fazer com vocês agora a última questão. Deixa eu pegar ela aqui de volta. Aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer assim. Fazer essa questão. Então, peraí. Vamos lá. Como que eu faço para, então, pegar uma questão de física e aplicar aqui na nossa aula de computação? Por exemplo, esse probleminha aqui, ó. Eu quero que você calcule o módulo da força elétrica e eu dou a fórmula da força para você e dou os dados. Você pode fazer uma conta só. Então, o que vocês fazem quando vocês vão resolver, quando vão na lousa, é pegar os valores, substituir e na lousa você ir fazendo as contas passo a passo. Então, em vez de colocar os valores na lousa, em vez de digitar na calculadora, a proposta é que você use, então, o conceito de caixinhas para fazer essa conta e mostrar o resultado final. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Para calcular força, então, eu vou precisar, então, de força, carga 1, carga 2, distância e a constante K. Eu vou contar quando eu conseguir montar esse negócio. Eu quero passar dessa situação, uma situação dentro do computador. Então, eu preciso de uma caixinha chamada F, eu preciso de uma caixinha chamada K, quer dizer, eu preciso de uma caixinha para guardar todas essas informações. E para facilitar para a gente, eu vou dar o mesmo nome das letras, tá? Eu podia chamar uma caixinha de X, Y, não, é força, então eu vou chamar de F, lembrando que pode ser F maiúsculo ou minúsculo, cadê minúsculo? Força, eu preciso de mais uma caixinha para guardar a constante K, por exemplo, que é um número, eu preciso de uma caixinha para guardar Q1, uma caixinha para guardar Q2 e uma caixinha para guardar a distância D. Não basta só dar o nome, eu preciso falar o tipo delas. Como eu sei que eu estou fazendo problema de física, esses números são todos quebrados, com certeza as caixinhas são do tipo real.
Tá? Então, montei as caixinhas aqui. O que eu vou fazer agora é a parte que é a parte do professor colocar na lousa a informação. Quer dizer, eu sei que cada caixinha tem um nome, e eu sei que cada caixinha tem um valor. Então, de acordo com o enunciado, eu vou colocar então essas atribuições. Por exemplo, a caixinha que eu chamei de K, eu quero representar essa constante K aqui, ó. Ou seja, quanto que ela vale? 9 vezes 10 elevado a 9. Então, você fala 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Em outra linguagem de computação, você só pode fazer direto assim, ó, 9 e 9, elevado a 9, porque a gente não vai funcionar esse negócio aqui, faz 10, 9 vezes 10 elevado, do jeito que você fala, elevado a 9. Então a caixinha K, ela já vai estar com esse valor aí, que é constante. Mais do que isso, eu vou colocar os valores então nas outras caixinhas, por exemplo, a caixinha Q1, que representa K e A1 nesse meu problema, ela vale então 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aí do jeito que eu falo, eu vou escrevendo só usando nossos operadores ali. Q2. Q2, recebe aqui no enunciado, é 2 vezes 10 elevado a menos 6. E percebe que eu vou falando e vou digitando exatamente o que eu estou falando. Porque Q2, né? Q2... Falta aqui, a distância D segundo o meu enunciado, vale 0,05. 0,05. E se eu fizer vírgula aqui, ó, que vai dar problema. O número tem que ficar todo vermelho, tá? 0,5. A mágica toda é que se eu ler agora a fórmula da força elétrica, qual que é a fórmula da força elétrica? Eu vou ler aqui, ó, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D elevado ao quadrado. Eu vou ler de novo, só que agora em vez de ler só, eu vou passar para o computador. Lembrando que o igual aqui, você na verdade não recebe. Caixinha chamada F, que vai ter, lógico, né, o valor da força. E nessa caixinha aqui, quanto que eu vou colocar? Vai ser essa conta que eu vou ler aqui, ó. Eu vou pegar a caixinha K, vou multiplicar pela caixinha Q1, vou multiplicar pela caixinha Q2, e todo mundo, aí se você quiser, você pode colocar um parênteses aqui, ó. Não precisa, tá? Estou colocando só para dividido pela distância D elevado ao quadrado. Perceba que a única coisa que eu fiz, em preguiça, foi reescrever essa fórmula aqui, ó. Só que em vez de usar K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado, em vez de fazer dessa maneira matematicamente, eu fiz a mesma coisa, só que usando o computador. Qual que é a sacada? É que essas caixinhas aqui, elas existem, porque eu montei elas, e dentro dessas caixinhas eu coloquei informações. Ou seja, na hora que eu processar essa informação aqui, eu posso pedir para o computador agora. Agora eu sei, né, que se eu quero ver a resposta, eu preciso contar para o computador. Escreva também, por exemplo, o resultado na tela. Tá? Então, de acordo com o enunciado, com essas informações fornecidas, com esses valores, e a fórmula dada, segundo essa fórmula, o cálculo realizado é 7,2. Quer dizer, sabendo já um pouquinho de programação e sabendo só um comando que o comando escreva, o que eu posso fazer agora, pessoal, é tentar fazer isso aqui ficar bonitinho, porque eu quero chamar alguém para ver. Vou chamar o professor vem ver o que eu desenvolvi, ó. Aí você, antes de colocar o valor da força, você coloca um texto assim, ó. Por exemplo, o valor da força é 2 pontos. Se eu fizer isso agora, vai dar problema, porque eu tenho o texto e tenho uma variável. Para funcionar as duas coisas juntas no mesmo esquema, eu preciso colocar uma vírgula, né? Quer dizer, texto, depois variável. Ou seja, se eu não colocar nada aqui, ó, ele vai acusar problema. E aí ele fala, o problema está nessa linha, a sintaxe está errada. Você está fazendo uma coisa, mas está escrevendo errado. Então, o valor da força é 7,2. Só que o professor de física vai te dar errado se você fizer isso. O professor de física é chato. 7,2 o quê, minha querida? Milhões de dólares? São Kelvin? São 7,2 mortes? Quer dizer, o que é isso? Aí não, 7,2 newtons, professor, é força, mas está em erg. Quer dizer, qual que é o sistema de unidade? O sistema é o SI?
Então, se você for realmente uma pessoa dessas que vai gostar de completar, depois do valor, será que eu não posso colocar aqui, por exemplo, ó, será que eu consigo colocar um Nzinho aqui, depois 7,2N, onde N é um texto? Cara, você pode fazer mais do que duas coisas no comando escreva. Se eu separar por vírgulas aqui, eu posso colocar um outro texto, com uma letra N aqui. Por que eu escreva desse jeito, professor? É só para fazer graça. Eu quero que esse texto em vermelho aqui apareça. Ó. O valor da força é N, Newton. Entre esse texto, eu estou colocando o valor de uma caixinha F aqui. Ó. Então, se eu rodar meu sisteminha agora, aqui, ó, o valor da força é 7,2 Newton. Tudo bem? Qual que é a sacada de você fazer agora esse tipo de situação? É porque o professor pode perguntar aqui para vocês agora. Olha o seguinte, pessoal. Carga 1 vale 3 vezes 10 a menos 6. A carga 2 vale 6 vezes 10 a menos 6. E a distância vale 0,25 metros. Qual que é a nova força? Não, você simplesmente troca os valores daqui e roda o seu algoritmo de retorno aqui, ó, 2,592 Newton. Ah, mas eu tenho um problema agora que eu tenho uma carga que vale 1 vezes 10 a menos 9. A outra vale 1 vezes 10, 2 vezes 10 a menos 6. Eles têm uma distância de 0,03 metros. 0,3 metros. Aí você substitui aqui esses valores e você roda o seu sisteminha. Aqui nesse caso, desse exemplo, aí o valor da força é 0, quer dizer, quando você está falando de programação de computadores e falar de esqueleto de programas, é você montar a parte simbólica e conseguir resolver isso para diversos valores numéricos. Para que eu uso variável? Bom, esse exemplo aqui mostra para vocês, tá? Por que a gente faz o uso de variáveis? Então, eu tenho uma fórmula que é meio complicadinha de fazer, eu tenho números que são bem chatinhos de trabalhar, só que se eu divido as coisas, eu chamo as letras de caixinhas, e nas caixinhas eu coloco informações, na hora de você fazer a conta, você simplesmente lê a expressão e o computador faz para você todo o cálculo. Quer dizer, ao invés de você digitar as coisas de uma vez só, você repartiu, né? Fez uma parte chamando as caixinhas com nomes, dentro dessas caixinhas você coloca as informações, e aí depois você simplesmente manipula matematicamente as informações. Isso vale para qualquer tipo de fórmula, para qualquer tipo de aplicação. Tudo bem? Próxima aula eu vou continuar ainda com esse conceito, com um comando só, em princípio, o comando escreva, só que eu vou querer resolver problemas um pouco mais complexos. Talvez eu consiga resolver com vocês esse probleminha aqui, ó. Eu vou deixar para a próxima aula. Então, não sei se vocês tiveram complementos de física em laboratório, tem que calcular frequência de ressonância, ou impedância. Eu consigo fazer isso simplesmente usando um código do computador que faz essa conta como se fosse uma calculadora super avançada. E é exatamente isso que o computador é, né? Uma calculadora super avançada. Mas eu vou deixar esse exemplo aqui, em princípio, para a próxima aula. Tá? Deixa por enquanto só essas contas aqui. Gostaria que vocês, caso de problemas com os resultados numéricos, vocês fizessem com calma aí todas essas contas e fossem anotando aí as dúvidas para a próxima aula. Tá? Lembrando que computação, em princípio, é meio autodidata. Se você estiver errando alguma coisa, você está seu erro simplesmente repetindo e vendo exemplos anteriores. Tudo bem? Então, muito provavelmente, a maioria dos erros que vocês vão ter agora é por conta de digitação. É uma vírgula que apareceu, há um, dois pontos que acabou faltando, mas isso é normal. Tá? Sempre quando a gente vai programar, a gente fica um pouco refém aí das artimanhas da IDE, mas a gente vai aprendendo. E cada vez que você vai aprender uma linguagem nova, você tem que aprender essas coisinhas tudo de novo, tá? Mas são coisas simples e que, com o tempo, você faz meio que automaticamente. Tudo bem? Só uma migração de linguagem aí. Tá? Então, para usar em Python, aí você precisa usar uma biblioteca. Tá? Tem a biblioteca Math, tem a biblioteca NumPy. Eu uso, em princípio, bastante a biblioteca NumPy. Em princípio, dá para entrar sempre lá no canal oficial do Python e ver todas as recomendações das bibliotecas. Todos são de código aberto.
Então tem manual explicando aí tudo é quanto é coisa. Por exemplo, professor, como que eu faço para escrever, fazer isso em Python? De jeito exatamente o que você perguntou para mim no Google e aperta Enter que ele vai te responder. Tudo bem? Lembrando que eu não posso ficar falando de Python. Quer dizer, não é que eu não posso ficar falando de Python. É que a linguagem que a gente está usando aqui é essa daqui, que é o Portugal. Tá? Então, só posso dar assistência aí para Portugal. Senão, de repente, um está em Python, outro está em Java, outro está em C. Aí eu vou começar a falar coisas aqui nessa aula e vai confundir todo mundo. Então, eu vou ficar, em princípio, voltado aqui para a aula. Tudo bem? Essa aqui é uma sugestão um pouco mais avançada já, onde eu estou fazendo um comando só, tá? Comando escreva. E nesse comando escreva, estou reproduzindo aqui o conteúdo de um programa de física que vocês têm aí. Beleza? A Renan, esse tipo de coisa não dá para fazer aqui, só em Python. Ele vai colocar o texto de uma vez só. Mas em Python dá para fazer, sim. Aqui não tem controle em tempo. Então as coisas acontecem instantaneamente, só aqui. Mas é porque a linguagem ela é limitada, tá? Em outra linguagem você conseguiria fazer isso, sim. Fazer uma calculadora científica não precisa, eu ensinei já. Essa minha calculadora científica aqui que eu fiz aqui, ela calcula, por exemplo, a força elétrica. Você pode fazer qualquer conta agora usando ela. O problema é fazer uma montada assim, com botõezinhos. Aí já é uma outra coisa que com certeza o nosso curso não vai cobrir. Coisas visuais assim não estão no nosso alcance. Em princípio é só abrir uma janela preta e controlar o texto que está ali no meio, tá? Vou colocar aqui tela cheia para ficar mais fácil. Pessoal, a aula encerrou, tá? Vocês podem responder as perguntas que eu consigo aqui, mas em princípio só esse comando escreva na aula de hoje. Já assim que eu editar a aula, eu deixo disponível para vocês o download e ver quarta-feira, beleza? É feriado? Não, não é feriado, é na semana que vem. Ainda dá para mudar o código, mas essa linguagem aqui você não vai conseguir fazer nada além de abrir uma tela preta e escrever nela, tá? Em qualquer outra coisa que você queira fazer, você vai precisar de uma linguagem de verdade. Então, todas cores, botões, dá para fazer em Python, dá para fazer em Java, em C. Aqui não dá, não. Aqui é só preto e branco. Daqui 15 dias, eu vejo vocês lá. Não, integral, integral, essas coisas que não faz o Visual G. Na verdade, quem faz integral no Python é uma biblioteca chamada SymPy. O Python, em princípio, não faz integral também. Os programadores não fazem nada, né? Você tem que mandar eles fazerem tudo. Em princípio, a gente, nessa linguagem, ela é extremamente limitada. A gente não consegue fazer muita coisa, não, tá? Beleza, essa pergunta sua é para a próxima aula. Eu já te adianto que é o comando leia, o comando de leitura. Quer dizer que eu estou colocando sempre os valores das variáveis lá no programa. Eu quero digitar esse valor ao vivo, né, e fazer a conta. Isso eu vou mostrar na próxima aula. Eu vou deixar, em princípio, só o comando escreva, que é para a gente se acostumar com ele. Esse próximo comando você vai ver que é extremamente simples. E aí sim, com o leia ou escreva, você vai conseguir fazer coisas fantásticas. No caso seria o input, que aqui vai ser o leia. O input é bem melhor, né, Márcio? Aliás, o Python, com esse comando input dele, ele é fantástico. O comando in do Python é fantástico. Mas a gente não vai ter essa facilidade, vou ter que usar o layer. Perfeito. Gabriel, em princípio, cara, essa versão, se você quiser traduzir para outra linguagem, ela teria uma implementação. Então, eu escrevo aqui em Portugal, e se eu vier aqui em cima em código, ele tem, ó, exportar para a linguagem C, por exemplo. Só que não está implementado ainda. Tá? Então, acho que na versão 3.0 ele exporta para Pascal. Tá, mas é mais interessante você aprender a falar a linguagem do Arduino e fazer direto em C mesmo. Deixa eu ver se ele faz para Pascal aqui. Não faz, ó. Olha só, isso aqui é parecido com o Pascal, tá? Ele traduz, inclusive, para Pascal. Ao write, em vez de escreva. Olha a grande diferença da nossa linguagem. Begin, end, quer dizer, é a mesma coisa, tá? Então ele também faz. Mas assim, é tudo experimental, não é muito sério, não. Tudo bem?
eu consigo responder mais alguma coisa aqui. Eu acho que é interessante fazer o download do programa assim. Você vê aí se você vai achar que vale a pena ou não, mas eu acho que é bacana. Nossa, digitaram para mim aqui um negócio interessante, cara. Uma curiosidade, que o Windows não passou pelo 9, ele foi direto para o 10. Aí perguntaram por que que isso tem a ver com o 95 e o 98 que deram errado. Uma boa pergunta, nunca ouvi falar disso, talvez tenha mais sentido. Teve o Windows 7, o Windows 8, depois o Windows 10, né? Será que 9 é um número de azar? Tem umas dessas, cara, acho que tem alguns prédios que não tem o número 13, sabe? Vai do 12 para o 14, porque o 13 dá azar. Não sei se tem a ver com isso. Tem muitas superstições no corporativo. Beleza, pessoal? Acho que é isso daí. Eu vou depois dar uma olhada aqui, ver se consigo responder com vocês alguma coisa na próxima aula, mas eu vou encerrando. E próxima aula eu continuo o assunto de onde a gente parou. Tá? Com o comando escreva, eu vou tentar dar uma complicadinho um pouco mais aí nas nossas questões, a partir daí entra mais um comando leia. E aí, aqui com esses dois comandos, a gente consegue fazer pelo menos todos os problemas numéricos do curso. Tem fórmula para usar, você consegue fazer isso via computador. Então, tô falando para mim, exatamente esse negócio do Windows 9 tem a ver alguma coisa com o 95 e com o 98, né, que tem os copyrights ali. Mas são umas... Boa, essa eu quero que você me responda. Chegou aqui para mim no chat, e para pular duas linhas, como que eu faço? Não sei. Me responde aí. Quero que você pule duas linhas. Como que você faz? Aqui, ó. Então, para mim no chat, Ronda, eu tenho duas frases. Por exemplo, aqui, ó, dois esquemas. Eu quero pular duas linhas, não uma linha só. O que que eu faço? Não sei. O que que vocês fazem? O que vocês fariam? Não sei mesmo. Eu sei o que eu poderia tentar, mas eu não sei. Por exemplo, se eu colocar escreval, ele pula uma linha. Aqui. Vai querer pular duas linhas, quer dizer, eu quero um espaço aqui entre a força e meu nome. Se eu posso, como escreval duas vezes, será que se eu colocar L de novo ele funciona? Não. Já pintou de preto, então isso não funciona. Eu posso fazer aqui, por exemplo, ó. Você não está pedindo para escrever nada nessa linha, Ronda? Não. Eu quero uma linha em branco, caramba. Uma maneira, com certeza tem outra. Não, todo mundo matou já, todo mundo colocou. E assim, às vezes o que a gente pensa funciona, às vezes não. Aí que tá a lógica. Às vezes não funciona, às vezes não. Então, pessoal, se você quiser uma linha em branco, escreve uma linha em branco. Não, uma linha sem nada. Pulando linhas, então funciona. Tá? Eu não saberia responder isso de primeira, mas usando a lógica, eu sempre consigo chegar na resposta para vocês. E com certeza algum aluno vai ter uma técnica diferente para fazer a mesma coisa. O legal de programação é que a mesma situação pode ser feita de diversas maneiras diferentes, tá? Então, se você achar uma maneira diferente de fazer o mesmo problema, legal, isso é programação. É bem parecido com Python, né? Com Python, na verdade, é mais interessante porque você usa o barra N. E o barra N, acho que você consegue usar duas vezes barra N, N, barra N, barra N. O Python é muito bom para essas coisas, né? Mas assim, visualmente, eu consigo fazer o que eu quiser. Em termos de escrever, preto no branco, tá? Eu consigo escrever o que eu quiser, na ordem que eu quiser, com as variáveis tendo o que eu quiser dentro delas. Basicamente, o que a gente vai conseguir fazer. Tudo bem? Então, eu vou salvar essa aula aqui PDF e já subo lá para vocês. Acho que até amanhã já está disponível lá o download para vocês. Beleza? Pessoal, eu vou encerrando aqui. Lembrando que a aula é quinzenal, então eu vejo vocês aí só daqui 15 dias. Beleza? Juízo aí, se cuidem, apesar que tem feriado aí no meio, mas sem baixar a bola, hein?
Sangue nos olhos e vamos para cima. Então, a aula que vem eu vou mostrar para vocês, então, uma complicadinha um pouco mais aí nos problemas, para mostrar para vocês que, na verdade, o curso vai facilitar mais do que complicar. Então, vou pegar uma coisa complicada e vou simplificar no computador. Acho que é isso que a gente vai fazer aí no decorrer do curso. Valeu? Senhores, valeu. Agradeço todo o feedback de vocês. Depois eu vou dar uma olhada com calma aí no chat, ver se eu consigo ajudar vocês a arrumar outras coisas. Só deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês no meu YouTube, porque pediram de novo uma dica de curso em Python, tá? Eu aconselho que vocês façam esse curso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. Quem estava perguntando aí, programação, eu falei para confiar em mim, pode confiar em mim, tá? E nessa confiança em mim, ó, pode ir no curso aqui do Guanabara, curso em vídeo. Está disponível para você. Então tem várias e várias plataformas, e várias coisas em Python. Aqui. Playlist completa. São 3 mundos. Aí é legal fazer todos os 3. São mais de 100 exercícios aí. Então, para quem perguntou, eu recomendo o curso de vídeo aqui desse do YouTube, beleza? O David já mandou para mim aqui uma raiz de uma equação de segundo grau. Falta a segunda raiz, né? Que é o menos raiz de delta. Mas você já mandou, já tô resolvendo a equação do segundo grau aqui para mim. Quer dizer, qualquer fórmula que aparece para você, você consegue resolver. Ah, já que você colocou isso, ó, para proteger do delta, use Bhaskara. Você já viu esse meme? E colocar a fórmula de Bhaskara aqui para mim. Aí tem o meme, né? Para a nova variante delta, use Bhaskara. Aí tem a Bhaskara, a máscara com a fórmula de Bhaskara. Eu ainda vou ter uma máscara com a forma de Bhaskara para poder fazer essa pedra. Ah, mas dá pra fazer qualquer coisa aí, em princípio, tudo bem? Aí, peraí. Olha assim. Tá, esse curso em vídeo aqui, ele é bem legal para vocês usarem. Aconselho aí. Eu vou encerrando aqui. Como eu falei para vocês, eu vou dar uma ditada aqui na aula, já disponibilizo a aula lá no Teams. Qualquer coisa, vocês falem comigo através da plataforma, tá? Fechar tudo aqui. Aí, beleza. Senhores, boa noite para vocês todos aí. Tenha uma boa semana e nos vemos daqui a 15 dias, tá? Se possível, pratiquem um pouco aí, não deixe o negócio acumular. Vai ficar cada vez mais bacana. A aula que vem a gente vai aplicar um pouco mais esse curso para a gente usar o computador para ajudar a gente aí para fazer conta. Valeu? Pessoal, boa semana para vocês. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Falou.